E eu preciso falar com a Keck, num primeiro momento, falar com a Keck e com o Diogo Olivier. E o Vini Moura, ele vai estar liberado para dar as opiniões dele, até pela experiência que ele teve quando o Internacional 7h30 ele fala. fez a reforma do Beira-Rio. Primeiro o Inter tentou fazer por suas próprias forças. Seria um fracasso. Aí depois teve a questão política, teve a Copa do Mundo e o Beira-Rio tá aí, lindo, o novo Beira-Rio. Perfeito. Jorge Mateus. O Inter passou por esse processo. O Grêmio não passou por esse processo porque ele ficou jogando até o último dia que era possível e depois ele só mudou de casa. Mudou, deixou pra trás as coisas. O Não, Grêmio- ainda foi esticando a corda, O Grêmio né? tinha uma Foi. casa própria enquanto a sua nova casa, entre aspas, estava sendo construída. Dito isso, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o Josimar, nosso colega Josimar Farina, ele deu uma entrevista sensacional no Bola nas Costas de hoje, com todos os esclarecimentos da questão da Arena. E por que esses esclarecimentos? Porque os dois pré-candidatos, o Grêmio tem 3 pré-candidatos nesse momento, Denis Abraão, Marcelo Marques e Paulo Calef. O Denis não se manifestou sobre a Arena, compra ou não compra. O Marcelo Marques disse, eu quero comprar a Arena. O Paulo Calef disse, não dá para comprar a Arena. Não é tão São fácil coisas assim. completamente opostas. Cada um. É. E aí o Aonde a gente vai? eleitor, o torcedor e quem gosta de futebol e mora no Rio Grande do Sul ficou com essa dúvida. Como é que um fala que vai e o outro fala, é impossível? Pois É é. muito diferente, não é, Diogo? Completamente. Embora sejam eleitoreiras, e aí essa é a palavra, não tem outra palavra, as duas afirmações, elas são tão distantes que qualquer pessoa que pense, ela parou um pouquinho e... Tá, mas espera aí. Como é que um diz que vai e o outro diz, não dá, é impossível. Alguém vai errar muito. Pois é, Marco, assim, se fosse fácil, eu acho que alguém já teria feito, né? O Grêmio estuda essa possibilidade há muito tempo. Isso foi promessa de campanha do Fábio Koff na época, depois do Romildo. O Romildo esticou o mandato, inclusive, para tentar fazer essa função de comprar a Arena e não conseguiu. Acabou saindo dizendo que realmente era uma situação muito impossível. complicada, que ninguém cedia e que o Grêmio acabava se desgastando muito. A gente sabe que vai até 2033 ali, né, essa Isso, situação. em tese. Por algum momento, eu juro pra ti, eu já cansei tanto desse assunto que eu pensei, cara, vamos esperar até 2033. Mas se tiver essa possibilidade, e aí eu acho que é uma questão de saber como o Marcelo Marques, eu acho que ele vai se manifestar em algum momento sobre isso, como ele Contar o pretende plano. conversar com as partes, né? Porque são muitas partes envolvidas. Eu confesso que o Josimar foi falando, eu fiquei que nem aquele meme da Nazaré, assim. É muita coisa, cara. É muita coisa envolvida para que o Grêmio assuma, de fato, a gestão. Eu tô louca pelos debates que muito em breve vão surgir por aí entre os próprios candidatos, porque a gente fica com o torcedor fica com aquela ilusão, tipo, será realmente que é possível comprar a Arena? E será que pode ser tão fácil assim? É uma questão de dinheiro mesmo? Ou é uma questão de convencimento? Ou não só de dinheiro. Convencimento Tem uma questão jurídica jurídico, envolvida. exatamente. E nós temos já no ar, e aí você pode votar, peço que você já dê seu voto e já dá aquela curtida no Sem Filtro, para ajudar-nos. Grêmio deve comprar a gestão da Arena já. Não é Grêmio deve comprar um dia, não. Grêmio deve comprar a gestão da Arena já. Sim, é prioridade. Sim, mas conseguindo o melhor preço. Não, prioridade é um time forte. E não, melhor esperar até 2033. Na verdade, aqui está 30, mas é 2033. Vamos corrigir, por favor. Não, melhor esperar até 2033, que é o limite. Mas já tem juristas dizendo que não será em 33. Não será em 33. É que tem uma questão jurídica. Assim, ó, primeiro, Pode ser um pouquinho depois. se fosse só dinheiro, fosse só uma questão de dinheiro, vai lá e deposita, como se fosse um passe de jogador lá no passado. O Grêmio tem empresários, assim, com dinheiro suficiente para fazer um holding ali e comprar a Arena. Mas é que não é só isso. Tem uma questão jurídica, tem as obras do entorno, havia uma contrapartida do ente privado, que era a OAS. Teve um momento em que a prefeitura foi proibida, o ente público, né, foi proibida de fazer a sua contrapartida porque a iniciativa privada não tinha feito ainda, e aí ela foi proibida de fazer. Teve um momento, há um tempo atrás, que na 10ª vara da Fazenda Pública chegou a ter um acordo que tinha Tribunal de Contas, Grêmio, Prefeitura,
OAS, a massa falida da OAS, todo mundo acordado, ó, se tiver garantias bancárias, dá para fazer. Estava tudo assinado, aí não vieram as garantias bancárias pela OAS e as coisas não andaram. Então tem questões jurídicas, entregam ou não entregam o Olímpico. Partes do contrato que não foram cumpridas e foram descumpridas. A questão que me parece ali que o Marcelo Rezende diz é o seguinte, é que o Grêmio, por exemplo, ele comprou uma parte da dívida, ele já comprou 1/3 da dívida. Ele foi lá e disse assim, ó... Se adiantou. O Grêmio fez isso. Então, nós temos o Josimar explicando ponto por ponto. E ele é o maior especialista nessa negociação. Vai ser executivo tá da Arena. Como era também um grande especialista na reforma do Internacional. Ele até durante a entrevista, ele traçava alguns comparativos, dizendo da importância do Giovanni Luigi num determinado momento. Mas, enfim, vamos lá. O primeiro vídeo que nós temos e ele começa com uma pergunta que é a pergunta de $1 milhão. A Arena é do Grêmio? Josimar, a Arena é do Grêmio? A Arena não é do Grêmio. A Arena hoje não é do Grêmio. Ela pode vir a ser do Grêmio. Pois então, é aí que eu ia te perguntar. Tu escreveu uma coluna que é bombástica, assim, o título dela, né? Eu tenho a solução para o Grêmio assumir a gestão da Arena. Me conta isso, cara. Vamos lá, né, gente? Eu tô há 10 anos acompanhando essa confusão toda que é a Arena do Grêmio, toda a relação de empresas envolvidas. Então, o que eu estou falando ali é o que eu, ao longo dos anos, descobri, conversei com pessoas, não é da minha cabeça, eu não tirei isso, assim, tive um sonho e, né, não. Inclusive, quando eu escrevi essa matéria ontem, eu consultei pessoas ligadas ao Grêmio, ao Ministério Público, Prefeitura de Porto Alegre, empresas. E o que eu tive de retorno era de que eu não estava errado naquilo que eu escrevi ali. Todas as vezes que o Grêmio já tentou tirar essa ideia do papel, alguma coisa barrou. Nós estamos falando de muitas pessoas envolvidas, né? Ministério Público, Prefeitura, empresas, o próprio Grêmio. Para dar certo, todo mundo tem que ceder um pouco. Se um dos caras decidir não ceder, ferrou. Foi por isso que o Romildo Bolzan não conseguiu, foi por isso que o próprio Guerra não conseguiu, o presidente do Grêmio atual, por isso que das outras vezes não se avançou. Porque no final das contas, rói a corda, destrói tudo. Eu acho, Diogo, eu te interrompi, é mais ou menos onde você ia chegar. Quando juridicamente um não consegue, aí o outro não pode fazer nada. Você deu esse exemplo muito bom. A prefeitura, até por uma questão legal, ela precisa esperar a outra. Ela não pode abrir. Ela estava proibida pela justiça, por isso tinha Ministério Público envolvido. E aí, quando todos conseguem conversar, e o presidente Romildo chegou a falar isso várias vezes, né, Keck? Foi quando eu escrevi, que agora sai. Falta pouco. Falta um pouquinho aí, alguém que ele usou um termo maravilhoso. Rói a corda. Alguém rói a corda. Então, aquilo que eu prometi que eu vou fazer aqui, eu vou fazer até 2033. O jogo de quinta-feira é na Arena. O jogo é Grêmio versus Corinthians. O show que vai ter de algum artista é na Arena. Não é na Arena porque ela não é Ela só vai ser quando a área do não for é entregue. Vini Moura. E isso não é corneta, não é brincadeira idiota, não é piada. E o torcedor do Grêmio, acho que ele está se conscientizando disso aos poucos. E acho, estrategicamente, que as direções... O Romildo até ele foi mais... às vezes ele era mais incisivo, às vezes ele era mais político. O Romildo esteve muito perto. Mas eu, Vini Moura, agora vou ouvir o isento total desse rolo. Eu acho que está na hora de começar a ir pro fight. Eu acho. Eu acho. Porque tá muito claro que tem um inimigo, Keck. Não, com certeza. Até pela Parece um pela filme, forma, Arena, o até inimigo pelos agora lados é isso, não. que cada Arena, um for. o inimigo agora é a Arena. Não, porque assim, de toda essa relação, a gente sabe que a relação sempre foi conturbada, nunca foi fácil. A Arena sempre foi uma pauta dentro do Grêmio que tinha que ser... Tinha reunião toda semana e ainda tem. Mas eu acho que esse ano a relação piorou. Se tornou pública, a ponto de um jogar nota, deu 2 minutos depois, o outro vai lá e responde, e virou uma situação muito complicada. Então eu acho que já está partindo para isso, mano. Eu acho que já está partindo para agora é guerra e a gente vai ter que tentar resolver. Eu tentando trazer assim a lembrança histórica, acho que teve um momento que foi pior. Relembra esse texto que você fez, por favor. Eu me lembro, tu está dizendo quando esteve perto? Isso, bem pertinho. Foi ali que ano foi isso? Tinha uns 3, 4 anos atrás, quando o Romildo
conseguiu fazer esse acordo na 10ª Vara da Fazenda Pública, que tinha, assim, tinha a assinatura do Ministério Público, 19, do Grêmio, eu acho que por aí, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas tinha assim, o Grêmio, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a OAS, ou a massa falida da OAS, agora é a Meta, né, que gere ali. Não, é outro nome. Ele vai dizer daqui a pouco os nomes. Tem o tal de Levi. Não é Meta, não. É que Meta era antes, vai mudando. Mas enfim, todos os entes estavam acordados, olha, é o seguinte, as obras do entorno vão sair, tá tudo certo, não tem problema, só precisa da OAS apresentar garantias. E a OAS disse, não tem problema, a gente consegue essas garantias. E estava só se esperando isso. E aí foi isso, na última hora aconteceu o que disse o Josimar. A OAS roeu a corda, não vieram as garantias e as obras do entorno não aconteceram, porque a prefeitura estava pronta para poder construir, porque o Ministério Público tinha levantado denúncia, o Tribunal de Contas, tudo está tudo certo, tem um investimento aqui, cada um faz a sua parte, ia melhorar demais a vida do torcedor, gente. Reforma no entorno da arena. Pelo menos isso ia acontecer, era o mais perto, e aí depois era o primeiro passo para tudo junto, aí tu resolve a questão da dívida. Então ali foi mais perto, não aconteceu. O movimento do Grêmio esse que ele fez, de comprar um terço da dívida, é um movimento importante, porque em tese o Grêmio não precisa mais pagar para a Arena, paga para os bancos. E é aí que eu acho que o Marcelo, o candidato a presidente do Grêmio, o Marcelo, ele toca no assunto. Bom, se tu comprou um terço da dívida, se tu conseguir nos outros bancos e comprar o resto, tu tem a gestão para ti. O Josimar, ele vai esclarecer. Já eu não sei se é nesse tópico ou no outro. O Grêmio não precisa pagar para banco nenhum. O Grêmio não precisa pagar para banco nenhum. Ele já comprou dos bancos. Um terço. O Grêmio comprou a partezinha dele de bancos. Isso. Do Banrisul especificamente. Ele não precisa pagar para banco nenhum. O Grêmio precisa pagar para a Arena. E é isso que o Josimar vai começar. O Josimar vai começar a nos explicar agora, no segundo tópico dessa entrevista muito boa que ele deu pro Bola nas Costas de hoje, uma longa entrevista esclarecendo por que ele foi chamado para dar entrevista, Vini Moura. Vini Moura que participa do Bola, que é um baita programa. Porque ele fez um texto em que ele diz ter a solução para a compra da Arena. Foi muito bom. E ele diz qual é a solução daqui a pouco. Agora vamos para o segundo tópico. Josimar Farina no Bola nas Costas. O que falta para a bendita troca das chaves? O Grêmio pode hoje fazer a troca de chaves e ser dono da Arena e abrir mão do Olímpico? Pode. Se quiser hoje, presidente Alberto Guerra, sair lá da Arena, né? Fazer uma reunião lá com o pessoal da Caragunes e da OS 26. Entrega a chave. Vamos fazer hoje? Pode, pode. Tem alguma coisa que impede? Nada. Por que não faz? Porque o Grêmio, ele não quer entregar um terreno que está sem dívidas, Estádio Olímpico, por um terreno que tem dívidas, que é a Arena. A minha pergunta era justamente essa. A gente tem uma ideia de quanto vale esse terreno do Olímpico hoje? Em torno de 400 milhões de reais. A Arena, se eu não estou enganado, quando foi construída, o Grêmio adquiriu uma dívida de 600 milhões, é isso? Hoje o terreno da Arena é calculado em torno de R$1 bilhão, tá? Com a estrutura que tem ali e tal. Então hoje a Arena vale muito mais que o Estádio Olímpico. Bom, acho que ficou claro também, né? É que assim, ó, como o Grêmio não tem propriedade da Arena, não faz sentido ele entregar a propriedade que ele tem do Olímpico, ele fica sem nada. Ele fica sem propriedade do Olímpico nem na Arena. Exatamente. Então não faz sentido. É que o que eu estava dizendo ali era o seguinte, é que Não, ele fica. O Grêmio, por que ele não troca? Por que ele não troca hoje? Por que ele não entrega o Olímpico? Por quê? Não tem dívida nenhuma no Olímpico. Ele vai entregar para a OAS. Vamos pensar na OAS, que era a empresa que construiu o estádio, que fez toda essa operação, que caiu na Operação Lava Jato. Ponto. O Grêmio entregaria para a OAS um terreno, que o Josimar falou que vale aproximadamente 400 milhões de reais, sem nenhuma dívida. Sem nenhum rolo com ninguém. Só chegar lá e construir. Sem nenhum rolo com ninguém. E receberia... Porque quando o Grêmio entrega o Olímpico, a propriedade do chão da Arena vem para ele. Só que existe... Um presentinho. Existe a gestão da Arena, que por contrato vai até 2033, da antiga OAS, e o que o Diogo traz aqui, que são esses fundos abutres, que esse é o nome do fundo. O cara tem uma dívida de 100 milhões. Ele não está pagando. Aí o cara que é o que tem que receber o dinheiro, ele aceita vender por 30 milhões, porque ele precisa do dinheiro, ele está desesperado. E ele diz assim, como eu não estou precisando desse dinheiro desesperado, eu vou esperar mais um pouquinho. Comprei por 30, o troço é de 100.
comprei por 30, se eu vender por 50 eu ganhei dinheiro. Esses fundos abutres, isso existe no mundo inteiro, tem filmes sobre isso. Tem gente que fica milionário assim, porque o cara tem um dinheiro na frente, ele bota, negocia, pá. É assim, você se livra de um problema, recebe um dinheiro na mão. Esses fundos, esses 2 fundos, eles fizeram isso. Só não fizeram no Banrisul, porque o Banrisul foi legal com o Grêmio. O Grêmio deve ao Banrisul isso, porque o Banrisul fez a fofoca do bem. Foi Ligou e falou, olha só, os caras estão querendo comprar aqui, aí já 20 era. milhões, né? 20, 30. Aí já era. Por aí. Então, essa é a questão. Por que o Grêmio não troca? Porque o que tem a pagar é isso, aí está a chave da questão. A negociação para diminuir esse valor. E agora, no próximo tópico, o Josimar vai falar dos valores. De quanto custa. E prestem bem atenção, por favor, nessa fala dele, Keck, porque tem uma coisa que para mim foi estarrecedora. Diogo e Vini, apareceu num determinado momento, e não faz tempo, um valor que a Arena estava disposta a negociar com o Grêmio. Uhum. Um valor que para o futebol e para um clube de futebol é pequeno. E o Grêmio não quis. Essa é uma questão a ser discutida. Terceiro tópico, com esse show do Josimar Farina, estou chamando ele de Josimar da seleção, embora ele também seja lateral, o Josimar, que é o Caminho das Pedras, que é o texto dele que está em GZH, se é possível comprar a Arena. Aí nós temos o seguinte, tu precisa quitar esse valor com a Arena Porto Alegrense. O que dá lá 1.700.000 nesses 8 anos ainda que tem de contrato? Em torno de 160 milhões de reais. Este é o valor. Não significa, o Lelê falou aqui, é 160 milhões? Não, é uma negociação. Sim. Daqui a pouco tu oferece 100 milhões. Mas se a empresa, a Arena, tá ganhando, tá fazendo lucro, tá tendo dinheiro, por que ela vai querer sair? Então a oferta tem que ser interessante. Aí ele vai sair. O Grêmio tem esse dinheiro para pagar? Não, o Grêmio não tem 160 milhões de reais. Ano passado, eu divulguei que a Arena não estava muito querendo ficar no negócio e que cogitou abrir mão do que teria a receber por 60 milhões de reais. Naquela ocasião não se fez negócio, se perdeu a oportunidade e a Arena desistiu também dos valores. Hoje, uma possibilidade em torno de 80, 100 milhões. E aí, nessa coluna que eu escrevi ali, Rodrigo, que tu falaste, por que eu apresento a solução de compra da Arena? Porque eu faço um encontro de contas. A Arena hoje é a devedora daquela grana pela construção do estádio. Né? Era 600 milhões, ficou 200 e tantos milhões, não se pagou. Quem é a responsável? A Arena. Ela tem que pagar. Como é que ela paga isso se ela não tem muito dinheiro, né, para sobrando? Ela deve esse valor para as empresas, no caso até o próprio Grêmio, e a Rive, que compraram as dívidas dos bancos, os bancos que emprestaram dinheiro. Aí não pagou. Aí os bancos venderam essa dívida para a Rive e para o Grêmio. Então, a Arena deve dinheiro para o Grêmio. E o Grêmio quer pagar para a Arena. Então há um encontro de contas. Eu pego lá aqueles 160 milhões de reais que a Arena tem para receber por 8 anos de contrato e vejo que eles têm 200 e tantos milhões de reais que eles estão devendo. Aí eu chego para eles e digo: Arena, tu não deve mais nada pela construção do estádio, Arena Porto Alegrense. Eu pago, Grêmio, né? Grêmio falando. Eu pago o que tem para pagar. E aí a gente faz mas aí esse valor, aqueles 160 milhões que tu tem para receber, tu não vai receber. Acabou também, claro. Ok, Fica né? 0x0. 0x0. E ainda nem fica 0x0. Não, o Grêmio ainda perde um pouquinho, mas ele vai ganhar a longo Mas prazo. se for o caso, não, cara, eu abato esses 40 pra ti. Mas tu acha que... Essa foi a solução que Essa foi a solução que eu apresentei. Mas aí entra uma situação em que o Grêmio não quer pagar esse valor. O Grêmio não cogita pagar Mas esse tem valor. eleição esse ano também, né? Sim. Né? E aí entra a informação que um dos candidatos ofereceu 100 milhões de reais para fazer essa quitação. Com 100 milhões é possível? Acho que não. Acho que ele vai ter que pagar mais. Quem sabe 80, quem sabe 100. Aí é poder de negociação. Né? 160, a gente ainda não sabe. Porque tu tem que chamar para a mesa e dizer: e aí, quanto é que vocês querem receber? Esse ponto, para mim, é o melhor desses 3 tópicos que a gente trouxe. Ele é o mais esclarecedor. Daqui a pouco, se vocês quiserem, a gente repete isso aqui, porque isso aqui é muito importante. E a gente vai por partes. O Diogo tem algo para falar aqui muito importante também. Por que ele fala, o Josimar fala, em 160, 170 milhões? Que isso é o Grêmio. É dinheiro que o Grêmio precisa
arrumar ou ter. Quando o Grêmio compra do Banrisul parte da dívida da OAS, o Grêmio entende e faz isso juridicamente que ele não precisa mais repassar 1,7 bilhões aproximadamente por mês que ele é obrigado a pagar por contrato. Não está fazendo isso. Esse 1,7 é por conta dos sócios. O Grêmio paga para ter os seus sócios na arena. Dito isso, somando esse valor, mais 8 anos, daria aproximadamente 160 milhões. Isso é um pepino do Grêmio. Do Grêmio. Ou ele volta a fazer o pagamento de 1,7, que ele sempre fez, ou ele espera, acredita que ao comprar a partezinha do Banrisul, ele não precisa, uma coisa vai anulando a outra. Ele acha que não E precisa. aí tem a outra parte que é problema das outras duas empresas que compraram de 2 bancos. Um banco é o Santander, o outro daqui a pouco eu me lembro, que foram os que venderam para essa empresa, para essas duas empresas. Aí é outro rolo. Já não tem mais banco no meio, não tem mais nada. Essa empresa tem isso para receber o fundo Abutre e ela vai negociar. Então a chave da questão é o Grêmio negociar com o fundo Abutre. Com esse fundo Abutre. O Diogo me disse que escreveu um texto à época, porque eu, Diogo, Vini, Keck e quem está nos vendo, já dá uma curtida aí no Sem Filtro. Se teve chance de 60 milhões, por Eu me que lembro que dessa não coluna do- comprou, Fazer Diogo? uma me lembro vaquinha dessa- entre os sócios. Não, eu me lembro dessa coluna do Josimar, e foi bem naquela época que o Chelsea, os olheiros do Chelsea, inclusive o pai do Neymar, veio a Porto Alegre olhar o Gabriel Mack. E os valores eram por aí, talvez maiores até. Eu falei assim, tchê, se é isso, pô, vende o Gabriel Mack e compra então. Sim. Né? É que tem uma questão aí que o Faz uma Grêmio, ação, sei lá. ele entende que, ou pelo menos lá atrás, outros gestores, a futura gestão, pode não pensar isso, né? É que o Grêmio não tinha que pagar nem esses 160 milhões, ou 60 milhões, sei lá, seja qual for o valor, porque era o que o COF dizia, por exemplo, no projeto tinha que ter X cadeiras, e aí ele fez um estudo lá e não tinha tantas cadeiras, tinha ponto cego no estádio, que foi para mim aquele momento mais crítico, quando ele deu aquela entrevista para 0 Hora, e Fábio COF diz, a arena não é do Grêmio, foi uma revolução aquilo. Uma entrevista para mim, para o Zine, Luiz Zine Pires, grande Zine, Grande Zine, o grande cara conhece Zine. um monte também, e o Davi Coimbra. A arena não é do Grêmio, a gente ficou impactado aquilo, a gente nem perguntou isso para ele. mas porque coube pra todo esse mim, pessoal dentro de uma sala só, sem a sala porque para mim explodir. a gente nem discutia isso, sabe? Mas ele queria dizer, ele foi para a entrevista Sim, ele querendo foi- abrir o exatamente, conflito, foi que pra isso. hoje está aberto aí. Ali eu acho que foi um momento tenso, assim, pesado pra caramba, assim. Mas A manchete da 0 Hora deve ter sido essa. exatamente, a arena não é do Grêmio, foi uma pancada, os colorados entraram em cima. E aí ele, brilhante como é, foi explicando. E daí, provavelmente, as outras gestões do Grêmio, o Romildo Bolzan tinha uma relação com o Fábio Koff, vamos lembrar disso, argumenta que, nós não precisamos pagar esse valor todo, porque os caras não fizeram a metade das coisas que prometeram no projeto, então para que nós vamos pagar para o que não devemos? Enfim, mas assim, entra uma outra gestão, aí o que disse o Josimar, é uma outra cabeça, é um outro entendimento do negócio, entende? Pode acontecer. A gente abriu o Sem Filtro falando sobre, né, não é muito fácil, né, comprar a arena, não é só uma questão de dinheiro. Mas no fundo, se tu tiver esse dinheiro, É só dinheiro. fica bem mais fácil. Aliás, como diria Nelson Rodrigues, dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu quero a apreciação de Vini Moura, que tá só ouvindo quietinho. Tá tranquilo que tu tem em casa, né, Vini? Eu tenho. A casa bonita. Mando lá, tudo certinho. Coisa boa, né? Meia vírgula, né? Em todo estádio não, né? Tu tem o teu tem como falar alguma quartinho coisa lá. que aqui- É, não, Todo quer estádio que, não, quer né? que. Eu vou ter que ficar do lado do Vini agora. Não dá pra acordar. É O o... Inter não manda em 5%, aproximadamente, assim, o resto... Se tirar os 5% da empresa lá, segue não, normal. Não manda nas cadeiras VIP, no estacionamento e nos camarotes. Quer dizer, o que foi Inclusive, feito... é o formato de todos os times do Brasil que tem estádio. Tudo que foi feito mais com a ou menos esse reforma formato. ficou para abril e o resto ficou com o Mas, Inter. enfim, apesar das brincadeiras, eu também fico pensando, né? Vamos lá. Se alguém investe 200 milhões para comprar a arena, eu também fico pensando, se investir isso aí no futebol do time, do clube, Mas